Olá a todas, olá a todos, eu sou Jamila Goldfarb, da ABRA, Associação Brasileira de Reforma Agrária, sou geógrafa, doutora em geografia, tentando aí fazer um pós-doc também, abordando as questões justamente de abastecimento alimentar, projeto político-econômico da América Latina como um todo, e eu vou participar aqui com vocês do terceiro encontro do curso, então, de Reconstrução do Brasil. Esse é o terceiro encontro de vocês, e o tema dessa aula, então, é como é que a gente pode combater a questão da fome no Brasil. Para começar, para a gente poder falar sobre isso, é importante a gente entender que a fome, ela é um fenômeno multidimensional, né? Então, as causas da própria fome, que ocasionam a fome, elas são multidimensionais, elas têm várias dimensões. Logo, né, quem hoje culpa a pandemia para o aumento da fome, ou culpa a guerra para o aumento da fome, não está tendo uma visão ampla e correta do processo como um todo. Assim como, décadas atrás, quem olhava para a questão da seca no semiárido também não estava olhando de forma completa aí para esse fenômeno, né? Então, da mesma forma que a fome tem diversas dimensões que a explicam enquanto fenômeno, as soluções também têm várias dimensões. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá? Vamos entender um pouquinho primeiro esse contexto nacional. A pandemia, olhando agora um pouco para esse momento nosso presente, né? A pandemia, ela chega no Brasil num momento em que a gente está com uma séria estagnação econômica, né? Então, uma crise econômica, associado ao desmonte do sistema de saúde, ao SUS, e ao desmonte do sistema de proteção social, né, todo chama SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social. E, junto com isso, uma paralisação e um desmonte também de todas as políticas relacionadas à segurança alimentar e nutricional. Então, a gente tem o SUAS, o SUS e o SISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, sendo desmontados, sendo paralisados, e a gente numa crise econômica. Então, a gente entra na pandemia nessa situação, ou seja, numa situação de extrema vulnerabilidade já, né? Então, de desemprego crescente, de alta do preço dos alimentos e de um total desamparo aí à população. Em 2018, para vocês terem uma ideia, as pessoas em extrema pobreza, elas somavam um total de 13 milhões e 500 mil pessoas já. Então, já vinha de 2015 até 2018 numa crescente bem grande. E a gente agora sabe que a gente tem mais de 33 milhões em situação de fome mesmo, mas a gente tem mais da metade do país em situação de insegurança alimentar, eu já vou falar sobre isso, né? Como fome, então, e pobreza são fenômenos muito correlatos, absolutamente relacionados um ao outro, essa estagnação econômica, numa situação, então, de desmonte dessas três grandes grupos de políticas públicas, né, de três grandes sistemas no Brasil, contribuiu ainda mais para que o Brasil fique numa situação de extrema vulnerabilidade na entrada da pandemia. Então, acho que isso é um contexto bem básico, assim, para a gente dar início a essas conversas, tá? Bom, isso resulta que agora, no final de 2020, a gente tinha 19 milhões já, então vejam uma crescente, né? 19 milhões de brasileiros e brasileiras que conviviam com a fome, ou seja, quando a gente fala no termo insegurança alimentar, aí a gente já está falando da insegurança alimentar grave, tá? Em 2022, já são 33 milhões e 100 mil pessoas nessa situação, sem ter já o que comer, tá? Já pulando refeição, comendo menos do que devia, tá? Esses dados todos, muitos de vocês devem ter já visto
são provenientes do inquérito Vigizam, tá? Feito pela rede Pensan, que é a rede de pesquisa em segurança e soberania alimentar. Então, vai aparecer aí para vocês na telinha, em algum lugar, os dados. A gente tem de brasileiros passando fome, então, 33,1 milhões, mas a gente tem, isso representa, na verdade, em torno de 15% da população, mas se a gente mentira, 15,5%, mas se a gente soma as outras, a gente tem 15,2% da população em insegurança alimentar moderada, 28% em insegurança alimentar leve, ou seja, é mais, se a gente soma todos esses três dados da insegurança alimentar, nas suas três escalas, vamos dizer assim, a gente tem mais da metade da população. Para vocês terem uma ideia, esse dado não é novo, a gente tem várias pesquisas que vão levantando isso ao longo do tempo no Brasil, no entanto, a gente tem aí um certo apagão estatístico, né? Não sei se vocês acompanham, mas a gente está com vários dados aí paralisados, não se alimenta mais uma série de bancos de dados, mas a gente teve o PNAD, que já apontava em 2004, a gente tinha 12% da população em insegurança alimentar, em 2009 tem uma queda, e o PNAD, então, feito pelo IBGE, vai apontar 8%, depois em 2013, 6%, então vocês vão acompanhando a queda, e aí, então, depois de 2018 já vai apontando um aumento de novo. Aí a gente tem a POF, que é de orçamento familiar, então uma outra pesquisa, né? Então, embora sejam metodologias diferentes, elas estão apontando o mesmo fenômeno. Primeiro uma queda, e aí a partir de 2014, 2015, principalmente 2016, começa a subir. Então, em 2018, a gente tem já 10% pela POF, e agora pelo Vigizam, em 2020, 11%, tudo isso em insegurança grave, tá? Estou falando de fome mesmo. E agora, então, a gente tem mais de 15%. Então, são dados bem preocupantes, de fato. E o que é interessante? O que esse inquérito levantou? Que mesmo na população que recebe o Auxílio Brasil, que foi essa reformulação aí do Bolsa Família, que, na verdade, desestruturou o Bolsa Família e fez esse outro programa, mesmo nos que recebem o Auxílio Brasil, 21,5% das pessoas que recebem estão em insegurança grave, ou seja, ele não é suficiente, não está sendo suficiente para combater a fome no Brasil, tá? Evidentemente, isso mostra o quê? Que é o que eu falei no comecinho, a solução para a fome, ela é também multidimensional, não adianta você dar um auxíliozinho ali para a população que está numa vulnerabilidade extrema. Isso ajuda? Ajuda, mas não é suficiente, né? Bom, o que eu acho interessante? Para a gente fazer essa discussão sobre fome, sobre como combater a fome, eu acho que a gente precisa passar por alguns conceitos que são fundamentais. E que são fundamentais porque trazem dentro de si a própria estrutura dessa situação de segurança ou insegurança alimentar e, portanto, os indicativos já da solução para isso, né? Então, vamos lá. Quais são os conceitos que eu acho que são interessantes a gente olhar? Segurança alimentar e nutricional, insegurança alimentar e nutricional, direito humano à alimentação adequada e soberania alimentar, tá? Então, vamos lá para alguns deles. Para começar, a insegurança, então, vocês já perceberam que a gente tem a leve, a moderada e a grave. A leve a gente define da seguinte maneira: incerteza quanto ao acesso a alimentos em um futuro próximo, ou quando a qualidade da alimentação já está comprometida. Então, às vezes, você está tendo que comer uma comida que é um resto, que já está vencida, sabe? Aquela comida que já não está legal, ou então você não sabe se no jantar vai ter comida, não sabe se amanhã vai ter comida. Quando você tem essa situação de incerteza com relação à permanência da alimentação, que vocês vão ver que é uma das dimensões da segurança alimentar, a gente está, então, em insegurança leve. A moderada é quando já, de fato, tem uma quantidade insuficiente de alimento sendo ingerida. Então, já, de fato, você já está pulando uma das refeições, por exemplo, já está comendo menos, ou, por exemplo, já deixou de comprar proteína, né, a mistura,
já deixou de consumir frutas e legumes, está mais ali no macarrão, arroz, feijão, né? Está naquela coisa mais básica mesmo, que é mais calórica, então aí já é a moderada, tá? E a grave é quando de fato tem uma privação do consumo, você está comendo menos mesmo, assim, está pulando refeição, está comendo menos do que deveria e por aí vai. Então, acho que isso só para a gente ter dimensão, né? Que quando a gente fala muito da alimentação grave, e aí fala fome, mas a leve e a moderada são muito preocupantes também, porque indicam um grau de vulnerabilidade muito grande, e qualquer situaçãozinha a pessoa já cai para a situação de fome de fato. E já tem comprometimento aí nutricional e de tudo que a gente possa imaginar. Bom, o conceito, então, de segurança alimentar. Ele tem, tradicionalmente, 4 dimensões, mas, na verdade, são 6. Que é uma dimensão mais nova, essas outras 2 que vão se somar. Então, deixa eu falar tradicionalmente as 4 dimensões que a gente conhece, depois eu falo das outras 2. A primeira dimensão é a de disponibilidade. O que isso quer dizer? Para a gente ter segurança alimentar, tem que ter uma disponibilidade de alimento. Parece óbvio, né? Mas o que isso quer dizer? Que tem que ser suficiente. Às vezes a gente tem disponibilidade, mas não é suficiente, tá? Daí muito a ideia da produção de alimento. Então, para acabar com a fome, a gente tem que produzir mais alimento. Isso é verdade por um lado, por outro lado, não é só isso que resolve a fome. A outra dimensão que dá uma explicação muito interessante para por que não é suficiente apenas a gente ter disponibilidade de alimento é o acesso, a dimensão do acesso. Então, a gente viu disponibilidade e agora acesso. Acesso significa o quê? Ter acesso físico, econômico e social aos alimentos. Isso é muito interessante, parece óbvio, mas não é. E o Amartya Sen é um autor muito importante, que foi muito emblemático nessa discussão toda. Ele vai fazer um estudo na década de 80 que vai falar, olha, o problema das grandes crises de fome que a gente teve no mundo, né? E aí ele vai citar alguns casos, acho que Etiópia, Somália, inclusive Irlanda, já século anterior, não é uma questão de produção de alimento apenas, porque o mundo tinha alimento suficiente, mas essa população estava pobre demais para acessar esse alimento. Então, quando a gente fala de acesso, tem a ver com uma dimensão que é física, que é logística. A gente vê agora, por exemplo, está cheio de trigo parado nos portos lá da Ucrânia. Então, tem a dimensão do acesso físico está sendo prejudicada, né? Então, veja o que está acontecendo agora. Tem o acesso econômico, essa principal dimensão, que é ter a capacidade financeira de adquirir o alimento, tá? Com regularidade, que vai ser a outra dimensão. E aí é interessante pensar que mesmo nas áreas rurais, as pessoas dependem de acessar o mercado para comprar o seu alimento, elas não produzem tudo que consomem, né? E outra dimensão que é a dimensão social, que é assim, você pode até ter a disponibilidade de alimento, mas e você pode até ter o recurso para comprar esse alimento, mas por alguma questão cultural, social, às vezes de gênero, algum conflito, alguma questão ali, você não tem esse acesso permitido. É mais difícil a gente identificar esse problema, mas ele também pode acontecer, né? Às vezes você pode ter problemas étnicos, por exemplo, e aí uma estratégia aí de guerra ou de alguma coisa, você barrar o acesso a esse determinado grupo, por exemplo, tá? Então, disponibilidade, acesso. Outra das 4 dimensões, então, da segurança alimentar é o uso. O uso diz respeito a essa questão mais da inocuidade do alimento, da qualidade do alimento, ou pode ter um mau uso, pode ter sido armazenado e ele estragou, pode estar vencido, pode ser subutilizado, e por aí vai. Tem muito a ver, é que a gente em português não tem a diferença no termo, mas tem a ver com a diferença entre security e safety, né, do alimento. A gente é só uma palavra, é segurança, a gente não tem essa divisão, mas é a questão do uso, da inocuidade, tá? Então, e ela também remete à questão da segurança nutricional, por isso que no Brasil a gente muito rapidamente acrescentou o nutricional, não é só segurança alimentar, é segurança alimentar e nutricional, porque a gente pode comer macarrão,
e salsicha, e ficar com a sensação de estar saciado, né, de estar saciada. Mas isso não significa que nutricionalmente isso é interessante, tá? Por isso que, não preciso, né, nem explicar, aquelas soluções de farinata, de restos de alimentos ultraprocessados, isso não garante segurança alimentar, tá? Bom, e o último, dos quatro primeiros, das quatro primeiras dimensões da segurança alimentar, é a estabilidade. Ou seja, não adianta eu ter acesso ao alimento, ter um alimento disponível e ter um uso que esteja ok, o alimento está em boa qualidade e eu vou utilizar ele de forma correta, se amanhã não tenho, né? Então, estabilidade significa que tem que ter uma permanência, tá, no acesso. Tem que ser uma permanência que se mantém ao longo do tempo. Por isso que insegurança alimentar leve, moderada, quando você já não sabe se à noite você vai comer ou se amanhã você vai comer. Elas estão relacionadas, tá? Bom, quais são as duas novas dimensões, então, que a ONU vai assumir mais recentemente? A ONU, na verdade, o que ela vai fazer é muito interessante, porque ela vai captar o conceito de soberania alimentar que os movimentos sociais vão criar, que a Via Campesina vai criar e vai apresentar em 96, e vai absorver essa essência usando outra nomenclatura. Então, ela vai agregar à noção de segurança alimentar outras duas dimensões, que é a de arbítrio. O que significa isso? Ter autonomia para escolher como você vai se alimentar, e aí tanto indivíduos como povos, comunidades e nações, né? Como você vai se alimentar, o que você vai produzir, como vai produzir, tá? E como vai distribuir esse alimento. Então, tem muito a ver com a noção de soberania mesmo, de autodeterminação. A gente não quer comer soja, a gente não quer comer ultraprocessado, ou a gente não quer comer arroz, a gente quer comer mandioca, ou a gente não vai produzir assim, a gente vai produzir assado, a gente vai produzir de forma agroecológica, enfim. Então, essa noção de arbítrio ela é muito interessante porque ela diz respeito à autonomia e à autodeterminação das populações. E a segunda dimensão que também vem aí dessa noção de soberania alimentar é a de sustentabilidade. Então, significa garantir que a satisfação das necessidades desta presente geração não vai ameaçar a satisfação das necessidades da geração futura. Ou seja, é a noção de sustentabilidade. Então, essas duas dimensões que foram agregadas, então, à noção de segurança alimentar, elas estão presentes na noção já de soberania alimentar que a Via Campesina cria e coloca ali na cúpula Mundial da Alimentação em Roma, em 96. Então, eu vou ler para vocês, vai aparecer provavelmente aí na telinha. O que é a noção de soberania alimentar, né? Cada nação tem o direito de definir políticas que garantam a segurança alimentar e nutricional de seus povos, incluindo aí o direito à preservação de práticas de produção alimentares tradicionais de cada cultura. Então, veja como tem um respeito a essa diversidade cultural, né? A uma não homogeneização, não padronização do alimento. Além disso, reconhece-se que este processo deva se dar em bases sustentáveis do ponto de vista ambiental, econômico e social. Então, essa noção de soberania alimentar, ela vai, não é que ela vai descartar de segurança alimentar, mas ela vai complementar, ela vai ser mais ampla e mais profunda que a de segurança alimentar, né? Ou seja, não se trata de uma questão puramente calórica ou mesmo nutricional, mas tem embutida aí todas questões culturais e de justiça social, de respeito aos territórios e tudo mais, tá? Ou seja, a questão da alimentação, ela não é um problema técnico, ela é um problema político. Por isso que a gente fala, né, quem trabalha muito, quem milita nessa área, fala muito que comer é um ato político. Assim como produzir é um ato político, comer também é, e alimentar também é, né? Quando a gente escolhe o que a gente vai comprar, de quem que a gente vai comprar, se a gente vai usar a produção de agricultura familiar, camponesa, se a gente vai comprar no Carrefour, sei lá, entende? Essas decisões, elas são também políticas, tá? Então, o que é legal dessa noção de soberania alimentar? É que ela traz uma dimensão da produção,
da distribuição, do respeito às diferentes culturas e da sustentabilidade, que não apareciam originalmente na noção de segurança alimentar, tá bom? Bom, no Brasil, a gente, quando o Brasil cria o CISAM, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele vai elaborar um conceito que vai estar presente ali na lei orgânica de segurança alimentar e nutricional, que é muito interessante, porque já absorve um pouco essa ideia de soberania. A definição, então, que está na nossa lei, que faz parte do CISAM, é a seguinte: segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular, permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. Aqui estão as 4 dimensões originais, tá vendo? De segurança alimentar. Sem comprometer o acesso às outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, e aí olha que legal, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. Ou seja, o que a ONU hoje define como segurança alimentar, a gente aqui no Brasil, né, por meio da Conferência Nacional de Segurança Alimentar, que é um espaço super de participação das organizações sociais, já tinha criado essa definição, que é super bacana, super completa. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente discutia que no programa de alimentação escolar, por exemplo, não fazia sentido o Brasil inteiro ter a mesma alimentação, né, que a gente tem alimentos regionais que são super ricos nutritivamente, que estão alimentando inclusive as economias regionais, isso é soberania alimentar. A gente pensar nesses mercados é soberania alimentar. Respeitar as culturas locais, esses alimentos regionais, é soberania alimentar também, entende? É triste a gente pensar, né, que a gente estava nessa discussão, a gente estava discutindo nesse nível, né, no qual é o tipo de alimento que vai ter nos programas, a gente estava discutindo alimentação orgânica nas escolas, nas creches, e a gente agora está voltando a discutir fome mesmo, prato vazio, panela vazia, né? Bom, o último conceito antes da gente entrar nessa discussão sobre enfrentamento propriamente dito, tá? É o de direito humano à alimentação adequada. E o que é muito assustador é a gente pensar que foi só em 2010 que o direito humano à alimentação adequada, que geralmente vocês veem abreviadinhos como DHAA, só entrou na Constituição nesse ano, em 2010. É só em 2010. Vai compor ali o artigo 6º da Constituição, que é dos direitos sociais. Então, o que é direito humano à alimentação adequada? Que a ONU vai lá na Carta dos Direitos Fundamentais, vai colocar, né? A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa. Por isso que farinata não é alimentação adequada, porque não é digno. Remexer lixo para comer não é digno, entende? Até cesta básica, no limite, também não está garantindo de fato a dignidade ali, né? Então, veja, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Ou seja, o que é interessante da noção de direito humano, a alimentação adequada, é que ela aponta que é sim dever do Estado. É dever do Estado e da sociedade, mas está ali apontado, né? Então isso é bacana também. Entender que é direito. Às vezes as pessoas que se encontram em situações de muita vulnerabilidade encaram tudo isso como uma derrota pessoal. E é muito importante a gente sempre trazer essa clareza, né, de que não só não é fruto de uma derrota pessoal, como também é um dever do Estado dar conta de garantir tudo isso, né? Bom, com relação ao enfrentamento, então, vamos lá. Eu acho que a gente pode falar de 2 maneiras. A gente pode falar de uma dimensão mais emergencial, de um combate à fome agora, emergencial nesse contexto de pandemia, e a gente pode fazer análises também já de mais profundas, no sentido de serem mais estruturais, tá? De maneira que, se a gente tem uma nova crise como a gente está tendo agora, sanitária ou econômica, de novo, não se repita o quadro que a gente está vendo agora. Eu acho que esse é o principal exercício que a gente tem que fazer, pensando aí na reconstrução do Brasil, como é que a gente faz uma reconstrução que seja estrutural. Então, para agora, para essa questão do contexto da pandemia, a gente teve
Na verdade, o que aconteceu foi uma reação imediata da população, das organizações da sociedade civil, dos movimentos sociais, das ONGs, dos territórios, tanto urbanos, né, das comunidades, como no campo, nas florestas, de resolver isso, de tentar ajudar as populações que não conseguiam resolver, enfim. Então, a gente teve, por exemplo, a Conferência Nacional Popular e Autônoma por Direitos, Democracia e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, lançou aí uma plataforma com uma série de proposições para que se resolvesse a questão da fome. No mesmo sentido, a plataforma dos povos do campo, das florestas e das águas também fez isso, fez uma plataforma emergencial falando, ó, seguinte, tem que fazer isso, isso, isso. E a gente viu todo mundo, o movimento social doando alimento, produzindo alimento, as hortas urbanas sendo revigoradas, as comunidades, né, organizando distribuição de alimento, movimentos negros, movimentos sociais, movimentos de terreiros, um monte de organizações organizando a coleta e a distribuição de alimento nas periferias dos grandes centros urbanos, enfim, e por aí vai. Então, é evidente que tudo isso tem que ser potencializado, tem que ter incentivo, né? Mas isso é um enfrentamento emergencial, não é estrutural. Ele vai salvar vidas, agora nesse contexto. Mas, para a gente lidar com a fome de fato no Brasil, considerando que o Brasil tem a fome como um projeto político, é um projeto de dominação das elites, de subordinação dessa população, para que ela seja controlável, para que ela seja empregável, aceitando salários baixos, porque afinal de contas as pessoas precisam comer, né? Para que isso seja evitado, para que a gente possa mudar estruturalmente, a gente tem que olhar para estruturalmente como é que como é que a gente combate essa questão. Então, eu diria o seguinte, primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que rever essa aposta brasileira numa primarização especializada exportadora, agro e minério exportadora principalmente, né? A gente exporta soja, a gente exporta minerais, né? E praticamente só isso, assim, é o grosso, né, das nossas exportações. Então, tem uma aposta na balança comercial ali, conseguir superávit por meio da exportação desses produtos, com baixo valor agregado, né? Qual que é o impacto disso, dessa escolha econômica que o Brasil tem feito nas últimas décadas? Um processo de desindustrialização monstruoso. Está aí também a origem de grande parte do nosso desemprego. É esse processo de desindustrialização. A gente está parando de produzir tudo. A gente importa tudo quanto é matéria-prima para qualquer indústria. Então, na pandemia, a gente viu com essa paralisação do comércio internacional como foi ficando sem matéria-prima para um monte de coisa dentro do Brasil, né? A gente tem um estímulo à produção de commodities no lugar da produção de alimento, porque como commodity é padronizável, tem isenção fiscal para exportação, é mais vantajoso para muitos produtores vender para fora do que, de fato, produzir alimento e vender dentro do país. Você vai tendo um desestímulo à produção de alimento. Então, essa é uma questão. Estimula as commodities no lugar, então, da produção de alimento. Conflito territorial, porque isso tudo causa conflito territorial. A gente está vendo o aumento da violência no campo, que sempre foi alto no Brasil, mas, assim, está aumentando absurdamente e está aumentando contra todas as populações, todos os territórios já estabelecidos, não apenas territórios que eram historicamente em disputa, vamos dizer assim, né? Ou seja, latifúndios improdutivos e tal. O conflito ali ainda tem, mas agora tem em territórios já estabelecidos, terras indígenas, terras quilombolas, né, terras extrativistas. Então, esses territórios estão sofrendo muita violência. E aí a gente ainda vê também, somado a isso, o avanço da fronteira agrícola, né? Então, o que a gente precisa entender, quando a gente olha para isso, é que a gente tem que rever essas bases mesmo, de como é que a gente opta por inserir o Brasil nas cadeias globais de valor.
a gente tem que inserir o Brasil desse jeito, fornecendo matéria-prima, por exemplo, para a cadeia da carne global, né? Essa forma de inserção do Brasil na economia mundial, ela é subordinada. Eu falo em toda live que eu dou, toda entrevista, é uma reedição do pacto colonial, tá? Tem um custo social altíssimo e um custo ambiental altíssimo também. Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa, desse ponto de vista mais, dessa dimensão mais macroeconômica, e que eu ouço as pessoas falarem pouco, é a questão de um enfrentamento macroeconômico voltado para olhar essa questão das grandes corporações. A gente tem que se articular, e já existem campanhas, já existem organizações que olham especificamente para isso. A gente tem que colocar um limite ao tamanho dessas grandes empresas, tá? Particularmente, no nosso caso, pensando aqui na questão da fome, particularmente nas redes de supermercado, tá? Mas também nas de sementes e agroquímicos, na de genética animal, na de fertilizantes, nas farmacêuticas veterinárias, nas farmacêuticas também, mas nas farmacêuticas que trabalham com a questão veterinária, tem muita concentração também, na de maquinário agrícola, nas tradings. As tradings são essas comercializadoras de matéria-prima, tipo Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, essas grandes que comercializam grãos mundo afora, né? As corporações todas de alimentos e bebidas, como Nestlé, Ambev, essas que produzem a Coca-Cola, né? A de alimentos, a de carne, ali, a JBS, essas todas, né? Então, nesses setores todos, agroalimentar e agroquímico, tem uma concentração crescente, ou seja, muita fusão, aquisição, o que vai acontecendo? Essas grandes empresas, elas têm um olhar muito cheio de vontade ali para os países emergentes, porque eles têm um mercado consumidor em potencial muito grande, para poder vender proteína animal. Ainda tem uma demanda crescente para consumo de carne, né, proteína animal, e alimentos processados. Então, eles vêm assim com os olhos aqui, com muita gana mesmo, né? Então, o que a gente vê é que, se a gente vai permitindo isso acontecer, e isso acontece, veja, essas grandes fusões e aquisições, como, por exemplo, a Monsanto e a Bayer, né? O Bayer comprando a Monsanto. A gente também tem coisas que a gente pode regular do ponto de vista nacional. Então, dentro do país, o CAD permite um monte de fusões, que ele pode simplesmente falar não, aqui as empresas não podem ter tal tamanho. Por quê? Porque isso diminui a renda e a autonomia dos produtores, ele quebra várias empresas, então as que não vão sendo já absorvidas por tudo isso, elas vão quebrando. Empresa de semente, empresa de laticínios, mercados locais, entende? E produtores agrícolas também. Essas empresas vão quebrando todos esses pequenos produtores, ou comercializadores, enfim. Tem uma diminuição nos investimentos em inovação do que não seja interessante para essas grandes corporações. Então, ao invés de, por exemplo, pesquisar adaptação de cultivos alimentícios, né, com as mudanças climáticas, a gente vai só pesquisar adaptação para a soja, para o trigo, para o que é grande commodity. A gente não vai pesquisar, de repente, para outras coisas, né? Ou a tecnologia 4.0, não sei o que, só para as commodities, e não vai olhar para o segmento da agricultura familiar, de povos e comunidades tradicionais, que também precisam de tecnologia, né? A gente não vai investir em pesquisa, por exemplo, para a transição agroecológica, vai só ficar pesquisando para grande produção extensiva, em áreas planas, de grandes extensões e tudo mais. Então, esse é outro impacto, vamos dizer assim, do tamanho dessa concentração. A gente tem, quanto maior essas empresas, maior é o poder que elas têm de lobby e de captura da política, né? A famosa, aquela expressão portas giratórias, né? Revolving doors, onde muitos
funcionários dessas empresas, advogados e tal, eles vão justamente participar da formulação de leis, da formulação de políticas, e a gente vê isso muito no caso da biossegurança. Foram advogados da Monsanto, por exemplo, que redigiram a lei agrícola dos Estados Unidos, e visitaram vários países aí para fazer a lei de biossegurança e a CTN-Bio, né, a Comissão Técnica de Biossegurança Nacional, por exemplo, que a gente tem no Brasil, é muito formatada a partir da influência dessas grandes empresas, que são maneiras de uma captura da política de forma a fazer com que as políticas econômicas elas vão funcionando, essa regulação toda vá funcionando de maneira a diminuir as exigências ambientais, a não se preocupar com saúde pública e tudo mais. Então, a gente vê isso muito presente, tá? E, por fim, a gente pode dizer que essa concentração toda das grandes corporações, dessas grandes empresas, ela também tem um papel de homogeneizar, de padronizando a alimentação no mundo, os hábitos alimentares. Então, a gente passa a consumir a mesma coisa que alguém na mesma classe social nossa vai consumir em outro país, ali do outro lado do mundo. Então, não é à toa que essas grandes corporações, elas trabalham com essas commodities que têm multifunção, né? Que elas vão ser alimento, vão ser ração, vão ser combustível e vão ser matéria-prima para a indústria. É o caso da soja, por exemplo. Ela é tudo isso ao mesmo tempo. Ela é fibra, ela é matéria-prima, né? Enquanto fibra, faz óleo, faz alimento, faz ração e por aí vai. Então, você enfia no chocolate, você enfia no suco, enfia no leite, enfia em tudo quanto é coisa que você come, na salsicha vai ter soja. Então, vai tendo uma padronização da alimentação no mundo todo. Você vai empurrando regiões que, por exemplo, consumiam mais peixe a consumir carne de vaca, ou lugares que consumiam peixes daqueles territórios, né? A gente mesmo, a gente fica consumindo salmão que vem lá do Chile, que são empresas norueguesas que estão produzindo lá, né, com alto impacto ambiental. Então, essa grande padronização assim que vai acontecendo. E o Brasil que tem o maior litoral e rios, e a gente tem um monte de peixe, a gente fica consumindo salmão, né? Qualquer restaurante que você vai na cidade de São Paulo vai ter salmão em qualquer restaurante, né? Mas não vai ter, sei lá, tambaqui, né? Não vai ter uma pescada amarela, não vai ter um peixe nacional, né? Bom, ainda na linha do enfrentamento, então, aí agora eu falei então um pouco dessas dimensões mais macroeconômicas, vamos dizer assim, e agora a gente olhando um pouco mais para essa dimensão nacional das políticas públicas propriamente ditas, né? O que eu defendo, e eu já estou encaminhando aqui para os finalmente, o que eu tenho falado muito, e várias pessoas que trabalham com isso falam muito, a gente precisa retornar ao controle do Estado, um Estado com uma regulação com vistas ao interesse público de fato. Não dá para achar que dá para deixar tudo na mão do mercado, que o mercado vai regular preço, vai regular oferta e demanda, não vai, né? O mercado trabalha na lógica do lucro, não na lógica do interesse público, né? Então, por exemplo, retomar o papel da Conab, da Companhia Nacional de Abastecimento, é fundamental, tá? Ter estoques reguladores. Então, como é que a Conab funciona? Ela comprava produção dos agricultores, agricultoras, e ela ia colocando isso no mercado. Então, ela, como uma grande compradora, acaba regulando o preço. Inclusive porque se o preço sobe muito, ela põe no mercado o preço abaixo, então ela vai controlando isso. Ela consegue garantir um preço mínimo ao produtor, que isso é muito importante. Se o produtor não tem um preço mínimo ali na sua produção, ele deixa de ser interessante produzir. Se eu não vou ganhar um mínimo ali com feijão, não vou produzir feijão, vou produzir soja, vou arrendar minha terra para cana-de-açúcar, né? Que não é interessante do ponto de vista da segurança alimentar do país. Eu só ter soja e cana-de-açúcar e eucalipto e algodão, por exemplo. Né? Eu tenho que ter os itens alimentícios, mas eu preciso ter incentivo para isso. Então, a gente precisa de um Estado que garanta esses incentivos, né? A gente tem que ter investimento, portanto, nesse segmento da agricultura familiar, camponesa, de povos e comunidades tradicionais. Que tipo de investimento? Do que eu estou falando? Créditos específicos, né? O Pronaf precisa ser recuperado e precisa ter montantes maiores e mais bem distribuídos do ponto de vista regional.
tá? Que é o crédito voltado para a agricultura familiar. Pesquisa. Tem que ter pesquisa, gente. Precisa aprimorar, precisa garantir produtividade para poder produzir em menos área, para poder agregar valor, né? Pesquisa para agroindustrialização, crédito para agroindustrialização, para a pessoa não ficar ali carpindo embaixo do sol para vender a 20 centavos uma saca inteira de alguma coisa, entende? Tem que ter um investimento nesse sentido. Tem que ter a TER, que é Assistência Técnica e Extensão Rural. A assistência técnica é fundamental, tanto para essas coisas que eu já citei, mas para garantir, por exemplo, o associativismo, o cooperativismo, maneiras de comercialização mais interessantes, a própria agroindustrialização, um uso mais eficiente, por exemplo, da agrobiodiversidade. Então, se a gente pensa no que é a realidade da Amazônia, do Cerrado, da quantidade, ou mesmo Mata Atlântica, né, da quantidade de frutos, de castanhas, de fibras, de coisas que a gente pode extrair e fazer com isso, né, e sementes e raízes que a gente pode transformar em produtos, isso é muito importante. Toda essa parte da bioeconomia, né, tem que ser estimulada, tem que ter pesquisa e tem que ter crédito para isso. E tudo isso é combate à fome, porque isso está gerando trabalho e renda no campo e está gerando produção de alimento. Não é a soja que é exportada para a China que vai matar a fome do brasileiro. Como é que o Brasil, que é o país que mais exporta produto agrícola, e diz, né, o agro diz que alimenta o mundo, mas não alimenta a população brasileira, né? É porque é esse segmento da agricultura familiar, pequena e médias propriedades, né, que produz alimento de fato. São os povos tradicionais, as comunidades tradicionais, os ribeirinhos, é essa população que tem, portanto, que ter apoio do Estado. Então, a gente tem que cobrar um Estado presente, isso é muito claro. Tem que ter uma retomada, então, no mesmo sentido, dessas compras institucionais todas que o Estado fazia, e que foi por uma inanição ali, por uma retirada de recursos, foram programas que foram morrendo, como é o caso do PAA, que é muito falado, o Programa de Aquisição de Alimentos, né, onde o governo ele compra o alimento, ele adianta o dinheiro, então o produtor tem condição de produzir, e aí esse alimento é fornecido para todas as, assim, creches, hospitais, escolas, para criação de cestas básicas e tudo mais. Então, essa maneira de garantir o fornecimento para quem precisa e, ao mesmo tempo, fomentar a produção é muito importante. E a gente tem isso não só em nível federal, como a gente também pode ter isso em nível estadual, tá? No mesmo sentido, em nível estadual, a gente tem que cobrar e tem que estimular a elaboração das políticas e dos planos de transição agroecológica. No caso de São Paulo, a gente tem agora, e está sendo discutido com uma série de organizações, está sendo construído de uma maneira bem participativa, até interessante, a PLEAPO, que é o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, PLEAPO. Porque não adianta falar assim, você tem que produzir sem agrotóxico, tem que ter condições dessa transição acontecer, tem que ter estímulo a isso, né? Tem que ter formação técnica para isso, tem que ter crédito, tem que ter assistência técnica e tudo mais. Bom, mais uma coisa aí para o enfrentamento da fome. A gente tem que recuperar e fortalecer os chamados equipamentos de segurança alimentar e nutricional. O que são esses equipamentos? Os equipamentos públicos, né? Restaurantes populares é um instrumento super importante de segurança pública, aqueles restaurantes onde você paga uma quantia muito baixinha e você tem um alimento de qualidade. Tá? Então, muitos trabalhadoras que estão na rua, que não têm condição de voltar para casa, por exemplo, para produzir seu alimento, ter acesso a restaurante popular, ou mesmo morador em situação de rua, ter os restaurantes populares, onde tem um alimento com dignidade, com qualidade. Então, restaurante popular, os bancos de alimentos, que são esses lugares que recebem alimento que vai ser descartado, por exemplo, por supermercado, porque o supermercado só vende o que está bonitinho, brilhante, se está um pouquinho amassado, se está perto da validade, já descarta. Esses bancos de alimentos recebem esses alimentos, distribuem, isso é fundamental, é uma política para evitar o desperdício de alimento, que é super fundamental. A gente tem mais de 100 bancos de alimento que precisam ser, que precisa ter investimento e precisa ter mais banco de alimento no Brasil. As cozinhas comunitárias, que são, em sua grande maioria, iniciativas da população, da sociedade civil, e que merecem ser políticas públicas, merecem, portanto, ter
verba e ter formação, né, pública para se potencializar isso é muito importante, inclusive porque essas cozinhas são também centros de formação política, acabam se tornando centros culturais, acabam se tornando, em volta disso, sempre acaba tendo uma agregação. A comida, né, essa comensalidade, ela é muito agregadora de outros fatores, né? Então, a gente aproveitar esses equipamentos para também potencializar outras iniciativas é super importante. A gente tem as unidades todas de distribuição da agricultura familiar, centrais de abastecimento, as feiras livres, é outro equipamento super importante que as pessoas às vezes pouco consideram, mas elas são importantes também, e as próprias centrais de abastecimento do nosso sistema aí, CEASA, CEAGESP, por aí vai. Além disso tudo, a gente precisa ainda, como mais uma estratégia de enfrentamento, viabilizar os circuitos curtos de comercialização. O que é isso, né? Ao invés do alimento vir atravessar o país, ou a gente importar arroz, por exemplo, é a gente estimular a produção das regiões e o comércio nessas regiões. Isso estimula as economias locais, isso estimula uma produção a partir da agrobiodiversidade regional e local, isso respeita as culturas alimentares, isso aumenta a diversidade da cultura alimentar no Brasil, e principalmente gera esse desenvolvimento local, com pouco, por exemplo, com menos poluição, porque o alimento vai viajar menos. E aí, como ele viaja menos, ele precisa de menos conservante, menos agrotóxico, né? É um alimento mais saudável. É um alimento de época, né? Porque se está fora de época, provavelmente está vindo com muito agrotóxico, muito fertilizante, alguma coisa assim. Então, esse estímulo aos circuitos curtos de comercialização é algo também muito chave e que sempre é muito dito. E, bom, para encerrar, o último ponto que eu acho que tem que ser considerado na questão do enfrentamento da fome é a gente voltar a falar em reforma agrária. É urgente a gente voltar a falar na desconcentração de terras. Isso está intimamente ligado também à questão do acesso à água para cozinhar, para beber, para cultivar e para dar de beber aos animais, né? A água na agropecuária é muito importante mesmo. Então, essa questão do acesso à terra e do acesso à água, ela é urgente. E por que ela é urgente? Ela sempre foi um grande gargalo na nossa formação enquanto Estado Nacional. Porque o nosso país, ele é formado a partir de uma grande perversidade, que eu falo o tempo todo, que é quando o trabalho escravo ia ser liberto do cativeiro, a terra passa a ser cativa. Então, quando já não tinha jeito e o trabalhador escravizado ia ser liberto, cria-se a propriedade privada da terra no Brasil em 1850, prevendo já a libertação dos escravizados. E aí, o que a gente tem? A gente deixa toda essa população sem acesso à terra, como uma maneira de subordiná-la, e ainda, enfim, associada a toda a questão racial, de querer, né, fazer um branqueamento, chamando imigrantes de outros países, enfim, não vou nem entrar muito nessa seara, mas a questão é, o nosso país é formado numa grande injustiça social e territorial que vai concentrar as terras nas mãos de poucos, e isso não só nunca foi de fato resolvido, como a gente tem piorado os índices, a gente tem tido, se a gente pega os últimos 2 censos agropecuários, teve uma piora nos índices de concentração. Se a gente pega o índice Gini, ou mesmo enquanto número de famílias e de terra, a gente vê que a pequena propriedade, na porcentagem do total, ela diminuiu. E a grande propriedade, a gente tem 1% da população, quase 50% do território agropecuário, né, apto à agricultura. 1% com quase 50% da área. Isso é muito inviável. Que país vai produzir alimento com uma concentração de terra dessa? Quem que vai produzir feijão, mandioca, legumes em 50 mil hectares? Não produz. Isso aí ou está parado para especulação, ou está produzindo commodity, não está produzindo comida, né? Quem produz comida é a pequena e média propriedade, principalmente a pequena. Se a gente pensa
em leguminosas, em horticultura, é a pequena propriedade, tá? Então, a gente está enfrentando um processo de reconcentração de terras muito grave, que está associado aí a essa financiarização da agricultura, essa financiarização do mercado de terras. A gente tem um mercado de terras muito aquecido por conta dessas novas possibilidades de uso da terra como um ativo financeiro. A terra, então, agora passa a ser portfólio dessas grandes corporações que eu citei no começo da aula. A gente tem esses fundos imobiliários, então, que compram fazendas, que vão abrindo fazenda, e por isso o desmatamento avançando tanto em áreas como Cerrado, Pantanal e Amazônia, porque é a frente de expansão, para vender para as grandes empresas, para elas terem como um ativo financeiro, é para valorizar as ações daquela empresa. Sequer necessariamente é para produzir alguma coisa, e quando é para produzir commodity. Então, assim, a gente precisa olhar para isso, a gente vai ter que barrar esse processo por um lado e democratizar o acesso à terra ao outro, porque é essa população que, nas pequenas propriedades e nas médias, que vai produzir alimento de fato, tá? Então, enfim, com isso acho que eu dei um apanhado amplo, geralzão, assim, das frentes de combate à fome. Agora, principalmente, pessoal, a gente precisa parar de naturalizar a fome. Não dá para a gente achar que a fome é algo com o qual dá para conviver. A gente se espanta quando sai um dado e depois a gente vai absorvendo ele e deixa de doer ali no coração. A gente tem que pensar as políticas de combate à fome com o fígado também, o tempo todo, sabe? Isso tem que gerar uma revolta, gente. Isso não pode ser naturalizado, tá? Então, pensar uma reconstrução do país que não pense em bases soberanas, o uso e a ocupação do seu território, isso está intimamente relacionado à questão da segurança alimentar e nutricional, à segurança hídrica, aos combates das mudanças climáticas, né, ao respeito aos povos tradicionais e originários, enfim. Não dá para pensar uma reconstrução do país sem pensar em todas essas questões ligadas ao uso e ocupação da terra no Brasil. E acho que eu fico por aqui. Meu e-mail vocês vão ter acesso, qualquer dúvida, pode escrever. Obrigada.